Uau! Que bom estar aqui com vocês, não é? Então, meninas, nós vamos falar hoje, não é? Um pouquinho sobre o material dos desenhos sistêmicos. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês sobre algo muito interessante, que é as dores que fazem com que a gente, né, esteja sempre com o sentimento de que a gente não está totalmente pleno, totalmente feliz, totalmente próspero, né? Quando a gente nós vamos trazer, e eu quero que vocês pontuem isso para os seus clientes e você entenda isso. Nós trazemos 3 pontos principais. Primeiro ponto, a dor da criança ferida. Então anotem aí, vem a dor da criança ferida. E essa dor da criança ferida, eu quero que você coloque como uma possibilidade real, a dor que vem de dentro da barriga da mamãe. Do momento que você entrou dentro da barriga da mamãe, você já começa a ter conexões. Com o quê? Com as dores, com as situações que a mamãe passa, né? Com aquilo que ela está vivendo no momento. Isso é legal? Enfim, não dá para saber, não é? Como você percebeu, como que você percebeu. Então, as dores da criança ferida, coloquem aí, né? Depois vem a dor que vem, né, da nossa adolescência, tá? Vem a dor da nossa adolescência, situações, os primeiros amores, a mudança do corpo, a puberdade. Então, a dor da adolescente. E depois a dor da adulta. E essas dores, elas vêm com mágoas, ela vem com crenças que são crenças limitantes, né? Que muitas vezes a gente acredita que são reais. É tão interessante essa questão de crença, porque eu sempre falo, a pessoa estava no momento dela morrer. Aí ela tá ali comendo uma manga, né? Tem esse exemplo aí que antigamente tinha, mas hoje não tem mais, né? Mas é manga com leite. Um exemplo, manga verde com leite. Aí a pessoa tá lá comendo aquilo, manga verde com leite. Manga verde com leite não pode. O cara já ia morrer mesmo. Morreu. Na hora que ele morreu, ele estava comendo a manga verde com leite. Gerou o quê? Uma crença de que a manga verde com leite, né, morre. Quem comer isso morre. Então, essas crenças, essas conexõezinhas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, elas vão trazendo uma base de crenças que fazem com que a gente siga para frente ou a gente não siga. Principalmente em questão de prosperidade, meninas, é algo que está muito impetrado na gente desde a nossa barriga, desde quando a gente estava na barriga da mamãe. Porque ali a mamãe teve medo, sim ou não? A mamãe teve medo, a mamãe teve preocupações, a mamãe tinha medo de não dar conta, ela tinha medo do bebê morrer. Olha, a mamãe tinha medo de eu morrer e eu não morri. Mas eu captei o medo e às vezes eu tô na vida adulta com medo. Medo de quê? Medo do bebê morrer. Mas eu não morri. Entende? Então tem muitos medos e muitas situações que não são reais e que a gente vive e que a gente revive e que está o tempo inteiro bloqueando a gente, né? Uma criança está subindo em cima do sofá, na hora que ela está subindo no sofá, a mãe dá um grito nela. Não sai daí, né? Eu sou dessas mães assim, né? Tipo, menino, pelo amor de Deus, desce daí. E aí, o que acontece? A pessoa vai crescendo na vida com medo de altura. Ela tá adulta e ela tem medo de altura. Ela não entra em elevador, ela não fica na beirada de uma sacada, porque ela tem medo de altura. Ela não sabe nem de onde veio, mas ela tinha 2 anos de idade. Aquele grito ainda ecoa na mente dela. Ainda tá ali na mente dela. Tá? E isso, meninas, é tão sério que às vezes pode gerar pânicos. A gente pode criar pânicos na vida adulta de coisas que aconteceram dentro da barriga. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma coach e ela era controladora de voo. E ela chegou para mim com uma situação de pânico, porque em um determinado momento ela fez um cálculo e aí quase que um avião batia de frente com o outro. Certo? Então ia ser um desastre. Por sorte,
aconteceu o que tinha que acontecer. Aí, o que acontece? Ela veio para mim com situação de pânico, ela foi remanejada para outro departamento por causa daquela situação. O que a gente foi fazendo no estudo? A gente foi perceber que esse medo e esse pânico dela era um medo que vinha de dentro da barriga da mamãe. Por quê? Quando ela estava na barriga da mamãe, a mamãe já tinha perdido 3 bebês. E a mamãe teve medo de perdê-la desde o início ao fim. Ela ficou 9 meses sentada, deitada na cama, porque não podia nem se mexer. Aquela criança, ela já tinha um medo dentro dela. Então, aquilo que aconteceu só fez o quê? Ativar o medo dela, que já existia de dentro da barriga da mamãe. Entende o que eu estou querendo dizer? Que são coisas que nos acontecem, que elas estão ali, ó, e são muito antigas. Então, nós vamos trabalhar hoje algumas situações que vêm desse medo, né? Que vêm dessas crenças que estão ali dentro da gente. Ao aprender a utilizar o material, nós vamos também já fazer movimentos aqui. Ah, o lindão ali chegou, né? Então, você imagina o seguinte, que a partir de agora você vai aprender a utilizar o material fazendo. E o interessante desse material é que você vai fazer isso de longe, mas tenha em mente que tudo que alguém faz é baseado em alguma coisa que é mais forte do que ela, tá? E até, às vezes, você olha para uma pessoa e fala bem assim, mas ela não teve amor. Ela não teve amor do pai, da mãe. Por que ela segue o pai e a mãe, mesmo ela não tendo amor, mesmo ela não tendo tido carinho? Toda falta de amor é a busca incansável de amor. Entende? Então, ela vai continuar buscando esse amor dentro dela. E aí, completa, né, esse núcleo de situações que a gente está trabalhando e que a gente vai indo com muito medo, tá? E se eu vivi uma situação de escassez na minha gestação, na minha infância, na minha adolescência, aquilo vai indo e é um padrão que é fácil para mim continuar. Quando a Mari fala, por exemplo, deu um exemplo pra gente, né? Falando que às vezes ela não sabe como que vai direcionar a carreira dela ou para quem, né? São coisas que, se ela pensasse bem, ela não precisava preocupar. Mas tem que ter uma justificativa de uma preocupação para eu justificar a coisa não estar andando. Porque a coisa não andar é mais natural para mim, sim ou não? A coisa não andar é mais natural para mim. Certo? A Vilma comentou, né? Comentou no início, né? Falando isso. Ah, eu não sei se eu vou dar conta quando for grande, meninas. Tudo que a gente quer é que uma coisa fique grande. Mas eu já tenho um bloqueio que eu não sei o que fazer quando for grande. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque na minha ancestralidade, às vezes, não tem essa conexão com a prosperidade. Teve um dia... Falta administração, não souberam administrar. Não, eles não souberam, exatamente, eles não souberam administrar e eu tampouco vou saber. Um dia desse eu tava comentando, eu falei assim, gente, eu admiro tanto quando eu olho essas pessoas aí que tem 10 empresas, né, em 10 países. Meu Deus, não consigo administrar uma empresa no país. Uma empresa, eu não consigo, às vezes, administrar minha própria vida. Minha própria vida, às vezes, é muito pra mim. E o cara consegue, né? Tem uma empresa em 10 países e todas dão dinheiro. Eu falo, acho que não tem essa administração, isso aí, acho que não tem não acessei na minha ancestralidade. Então, fica muito difícil, né? Ó, a Mari tá falando, a minha irmã tem várias empresas em vários países. Ó, tá vendo? Né? E aí, né, ela conseguiu acessar isso, porque tudo isso já tem.
né? Se a gente for voltando aí no nossos ancestrais, vai sobrar Adão e Eva. Então a gente também tem na nossa ancestralidade isso também, mas a gente não consegue às vezes acessar. Por quê? Porque o que aconteceu com a gente foi tão forte, a escassez bateu tão forte pra gente, que a gente não vai saber, às vezes, ultrapassar essa ancestralidade, né? Essa situação. É interessante que eu fiz uma vivência, e nessa vivência, né, a gente tinha que chegar muito cedo e a gente não podia comer antes, tinha que fazer muita meditação, né, de manhã, muita meditação, e aquilo ali levava a gente ao extremo. E aí, nessa meditação, onde eu tinha que passar fome, eu acessei a fome que a minha mãe tanto falava. Menina, quando a gente veio para Brasília, a gente veio para os acampamentos, que Brasília estava no início, não tinha nem casas, era tudo acampamento em Brasília. E aí a gente morava naquelas lonas, naqueles acampamentos, né? E o teu bercinho, ela falava, era um caixote de fruta. E ali era o seu bercinho. E eu tinha uma lata de leite para o mês todo. E isso ficava na minha cabeça como se eu tivesse passado muita escassez. E aí, quando eu fui nessa vivência que eu tinha que estar no extremo da fome para poder fazer aquela meditação, 6 horas da manhã com fome, sabe o que eu acessei? Que na verdade eu não passei fome. Porque bastava eu falar, a mamãe vinha com uma mamadeira que era água e leite, né? Mas eu tinha o tempo todo. Então, na verdade, eu me tornei uma pessoa que não tinha como, não conseguia fazer pressão, passar por pressão. Por quê? Porque quando eu fazia já vinha uma mamadeira na minha boca. Então, não teve escassez. Teve dificuldade, mas quem passou escassez foi a minha mãe, que com certeza ela tinha uma lata de leite para mim, às vezes ela não tinha para ela. Entende? Então tudo é a forma como a gente acessa aquilo. E aquilo é muito forte pra gente, tá? Aquilo é muito forte pra gente. Então eu quero que vocês estejam totalmente imersos aqui. Se vocês estiverem assistindo depois, as meninas lá, estiverem assistindo esse vídeo depois, façam todos os exercícios na sequência, porque como eu estou aqui na presencial com vocês, dá o tempinho de vocês que estiverem assistindo depois também fazer, para que vocês possam acessar algo que faça uma diferença na vida de vocês. Porque às vezes a gente tem que ir no nosso extremo para entender que eu às vezes não tenho dificuldade. A minha dificuldade é estar muito conectada com a dificuldade, que nem sempre é a minha. É a dificuldade do papai, é a dificuldade da mamãe, da barriga, né? Tudo bem, meninas? E falar para nossa criança ferida que passou, né? Passou, meu amor. Olha, a gente venceu, a gente não morreu de fome. A gente tá aqui, né? No entanto, até depois de adulta, eu não consigo passar fome. Quando começa a vir um pinguinho, peraí, eu já tô atrás, né? Eu já tô atrás de uma maçã, de um biscoito. Não consigo chegar ao ponto de falar, eu tô com muita fome. Sabe? Quando a pessoa, eu vejo, admira aquela pessoa fala, eu tô com tanta fome, não passo fome. Nem na vida de hoje eu não passo. Tô beliscando o tempo inteiro. Quando começa, eu já tô buscando um biscoito, né? E a Mari fala, meu pai passou muita escassez, né? E eles passaram muita escassez, porque com certeza, né? Antigamente era muita escassez, muita dificuldade. Até quem tinha dinheiro e posses, minha gente, também passava escassez. Por quê? Porque não tinha as coisas que tem hoje, sim ou não? Hoje em dia, a pessoa fala assim, eu não tenho luz porque cortaram a minha luz. Então, eu tô com dificuldade, mas antigamente não tinha luz. Ou seja, eles mesmo tendo muito dinheiro, não tinha o que a gente tem hoje. Então, a gente está muito favorável, tá? E acessar a gratidão pelo que a gente tem, pelas coisas que a gente já tem. Agradecer cada movimento, cada coisa que a gente passa, que a gente ganha. Agradecer é o principal para que a gente possa cada vez mais estar conectado com essa prosperidade. Tudo bem, meninas? Então vamos lá, né? Trabalhar um pouquinho, vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar sobre o material, né? Que vocês adquiriram, que é o material dos desenhos sistêmicos. Esse material, ele foi criado para que você possa trabalhar no online ou presencial. Então a gente trabalha
com os gráficos. Olha, você vai ter um gráfico assim, que é um gráfico aonde a gente pode colocar os desenhos, fazer os desenhos ou trabalhar com os bonecos, né? Dentro desse gráfico. Um outro gráfico, ele tem tudo escrito, né? Ó, já tem as coisas escritas no campo, né? Aqui tem as áreas, né? Esse aqui, ó, ele tem a área de saúde, família, futuro, antepassados, propósito de vida, a parte financeira, dinheiro, prosperidade, passado, presente, futuro, as mágoas, as dificuldades, os problemas, né? Saúde mental, família, relacionamento. Então, ele é um gráfico muito completo. Ele é um gráfico muito completo. Você vai mostrar isso aqui para a pessoa? Você não vai mostrar isso aqui para a pessoa. Você vai mostrar o quê? Esse outro. Então, você conecta esse com esse. Esse aqui você deixa guardadinho e você vai trabalhar nesse aqui. Então, você pode trabalhar com os bonecos, você pode trabalhar com o gráfico escrito, pedindo para a pessoa fazer o desenho do gráfico e fazer o desenho no gráfico, tá? E aí, aonde a pessoa se desenhou, então, digamos assim, vou fazer um movimento dentro desse aqui, né? Dentro desse. A pessoa se desenhou no 10, por exemplo, e eu peço para ela colocar aonde ela está olhando, para onde ela está olhando. Então, ela está no 10 olhando, por exemplo, para o 2, ó. No 10 olhando para o 2, ó. Ela vai fazer o desenho dela no papel, ela vai estar no 10 olhando para o 2. Beleza, ela está no 10 olhando para o 2. Quando eu vou olhar aqui no gráfico, nesse gráfico, eu vou perceber que ela está onde? No 10. O 10 é o quê? Dificuldades, mágoas e problemas. Então, essa pessoa está nas dificuldades, nas mágoas e no problema. Olhando para onde? Olhando para a família. Ou seja, muito certeza que essas mágoas, essas dificuldades, esses problemas que ela tem a ver com problema familiar. Ai, Elma, dá certo assim? Dá certo assim. Por quê? Porque é o campo que você joga para a pessoa. Você conecta a pessoa com esse campo. E eu peço para vocês, para que vocês sejam muito firmes nisso aqui. Porque tem pessoas que falam assim, ah, Elma, você é bruxa. Não, não sou bruxa. É confiar na tua ferramenta. É você jogar no campo. O inconsciente daquela pessoa, ele já percebe todo o campo. Ele sabe o que você anotou. Ele sabe o que você conectou. E aí, você pega esse campo e vai trabalhando.